Salve, meus queridos, tudo bem com vocês? Bom, aqui quem tá falando é o professor Israel. Dito anteriormente na nossa aula sobre cinemática, eu selecionei alguns exercícios que eu considerei importante da primeira parte, onde nós falamos de ponto material, no conceito de velocidade, trajeto e todas essas outras coisas. Eu selecionei alguns exercícios que eu considerei importantes, né, que acho interessante vocês estarem trabalhando, né, focando nesses exercícios. E claro, também tem os outros exercícios que têm as suas próprias dificuldades. Eu fui selecionando alguns exercícios que são fáceis, relativamente fáceis, e outros que dão um pouquinho mais de trabalho para a gente conseguir discutir tudo aqui sem nenhum problema, tá? Eu peguei aqui os que eu considerei interessantes e a gente vai acabar resolvendo uma parte deles hoje, né, nessa primeira parte do vídeo aqui, então ele pode ficar um pouco longo. Por ser um vídeo de exercício, eu vou trabalhar com vocês uma resolução bem mais aprofundada. Só tirar aqui. Uma resolução bem mais aprofundada para a gente conseguir trabalhar bem os conceitos da física. Então, esses vídeos de exercícios, eles tendem a ser mais longos, tá? Justamente para vocês também tentarem resolver os exercícios. Eu vou deixar sempre, antes de começar a fazer o exercício, né, vocês podem pausar para lerem o enunciado e tentarem resolver vocês mesmos, tá? É interessante a gente fazer essa dinâmica, porque aí você simplesmente não assiste o vídeo e já tem direto a resposta, tá? Claro que a gente vai comentando todos os passos que vão ser feitos aqui, mas é interessante a gente ter essa dinâmica para vocês fazerem. E claro, também, se tiver alguma dúvida, a gente vai estar à disposição aí no Facebook e até no inbox no grupo do Facebook e no inbox também do Facebook, tá bom? Então, eu peguei o primeiro exercício aqui, quando a gente começa a falar sobre deslocamento e variação de espaços, tá? Esse exercício aqui é da Unital, tá? Ele acho que é o primeiro exercício da nossa lista que eu coloquei. Lembrando que todos os exercícios que eu selecionei dessa lista, dessa primeira listinha nossa sobre cinemática, eles estão no caderno de vocês. Se vocês não têm o caderno físico da física, né, o caderno em mãos, a gente tem também a versão digital. Vocês mandam mensagem lá no grupo, para os administradores, ou até mesmo no grupo lá, para a gente lançar para vocês as versões digitais, né? Acho que um professor acabou comentando lá e disponibilizou o link para vocês baixarem os livros online. Então não tem nenhum problema até aí, tá bom? Então tá, vamos pro primeiro exercício aqui, ó. Lembrando que se vocês quiserem fazer ele, vocês pausem o vídeo agora e tentem fazer a resolução, tá bom? Que aí vocês têm todo o tempo do mundo antes de eu começar a apresentar a resposta, tá? Vamos lá. Da Unital. Um móvel parte do quilômetro 50, indo até o quilômetro 60, de onde, mudando o sentido do movimento, vai até o quilômetro 32. A variação do espaço e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente, e aí ele dá as alternativas pra gente, tá? Pessoal, vamos fazer o seguinte, ó. Eu fiz um desenho esquemático aqui pra gente entender o que aconteceu nessas duas etapas, tá? O que aconteceu na primeira parte aqui, ó? Nós temos o nosso móvel, o nosso ônibus aqui, carrinho, pode ser qualquer coisa. E ele vai passar por dois pontos interessantes que estão marcados na trajetória dele. O quilômetro 50 e o quilômetro 60. Depois dele chegar no quilômetro 60, ele muda o sentido da trajetória dele. Como assim o sentido? Se ele estava andando para a direita, ele vai mudar e andar para a esquerda agora. Entenderam? Por isso que eu deixei aqui, ó. Ele parte do 60 e vai terminar o trajeto dele no 32. Tá? Aí o exercício pergunta pra gente o seguinte. A variação de espaço e a distância efetivamente percorrida são, respectivamente... Bom, pessoal, esse exercício aqui ele trabalha bastante a relação de variação de espaço e deslocamento, tá? Então a gente tem aqui que na nossa primeira parte, a gente tem aqui a nossa primeira variação do final inicial, né? O x menos o nosso x0, lembrando que o x0 é o inicial e o x é o espaço final. Na primeira parte, ele pergunta pra gente qual foi a variação do movimento, né? No sentido do percurso total. Então a gente vai pegar o inicial e o final dele. Qual que é o percurso inicial dele? Deixa eu colocar o pointer aqui de novo, que sumiu. Ele começou o trajeto dele no 50, né?
Quando ele começa o trajeto dele no 50, ele vai, passa pelo 60, só que aí ele muda o sentido dele. Ele muda o sentido e só vai terminar o trajeto dele no 32, no quilômetro 32. Então, quando a gente faz a variação de final menos inicial, a gente não pode confundir de colocar certinho aqui quem é quem. Então, a gente pega aqui o nosso 50, que ele é o nosso inicial, e o 32, que é o quilômetro final. Vai aparecer uma variação negativa, mas não quer dizer que não exista espaço negativo. Não existe espaço negativo. O negativo simplesmente mostra que ele está voltando, né? Ele está diminuindo a relação do espaço dele em relação ao espaço inicial dele. Ele está voltando, né? É uma forma de dizer que ele está retornando, está se distanciando cada vez mais do espaço inicial dele, tá bom? Agora a distância total percorrida, o quanto que ele realmente percorreu, né? Desde o início do trajeto dele até o final, a gente tem que fazer e separar em duas partes, né? Eu separei entre D1 e D2 aqui. Se a gente pegar o nosso D1, a gente faz a primeira variação de quando ele começa, né, no sentido para direita aqui, né, ele andando para direita, ele vai de 50 para 60. A variação da quilometragem do quanto que ele anda entre esses dois pontos aqui é de 10 km, igual eu coloquei aqui para vocês. Agora no D2, que quando ele volta do outro trajeto, né, ele começa a andar no sentido para a esquerda, a gente tem aqui 60 menos 32, que é onde ele está começando e é onde ele termina. Quando a gente faz a variação dessa quilometragem, a gente chega em 28 km. Fazendo a soma dos 2 km aqui, dessas duas distâncias percorridas, a gente tem 38 km. Se a gente então pegar essas duas respostas que a gente tem aqui e tentar associar com alguma alternativa, a gente chega na letra C, tá bom? Esse exercício aqui, ele é um pouco... ele parece complicado pela forma que ele está apresentado aqui, mas ele não tem segredo. Ele utiliza a mesma razão de velocidade média, então não existe tanto segredo aqui nesse exercício, embora ele pareça complexo à primeira vista. Ele é da VUNESP, né? Então se você quiser resolver aí, você pausa o vídeo, dá uma leitura dele aqui e tenta resolver você mesmo, tá bom? Vamos lá. Num caminhão-tanque em movimento, uma torneira mal fechada goteja a razão de 2 gotas por segundo. Determine a velocidade do caminhão, sabendo que a distância entre marcas sucessivas deixadas pelas gotas no asfalto é de 2,5 metros. Então, a cada gota que passa por aqui, ele separa uma distância de 2,5 metros. Como que a gente vai trabalhar para descobrir, através das gotas, dessa razão de gotejamento, a velocidade desse nosso caminhão aqui? Bom, a gente vai utilizar a nossa equação da velocidade média. Para fazer a resolução, a gente sabe que a cada segundo caem 2 gotas, né? Foi o que o exercício deu pra gente. A razão de 2 gotas por segundo, a torneira dá uma gota... A cada segundo caem 2 gotas. Então, se a gente pensar que a cada meio segundo cai 1 gota, a gente consegue trabalhar com essa distância dada aqui nossa. A gente consegue fazer a relação entre cada distância aqui, ó, entre essa distância, entre uma gota e outra, a gente tem uma distância de 2,5 metros. A gente sabe o tempo que demora para cair 1 gota, né, que é de 0,5 segundos. Então a gente consegue trabalhar através dessa relação e equacionar para a gente descobrir a velocidade do caminhão. A gente simplesmente escreve a nossa equação da velocidade, onde aqui em cima o ΔS é a nossa variação entre uma gota e outra, que é 2,5 metros, e o nosso tempo aqui que a gente vai utilizar é 0,5 segundos, né? Meio segundo. Quando a gente faz a divisão aqui, a gente chega em 5 metros por segundo, tá? Essa seria a velocidade do caminhão. A princípio parece um pouco difícil, mas quando você imagina que a cada meio segundo cai 1 gota, entre as distâncias, você já tem a distância entre uma gota e outra. A partir disso, você consegue saber a velocidade que o caminhão está andando. Tá bom? Prosseguindo, a gente vem aqui para esse exercício. Esse exercício, ele é um pouquinho trabalhoso. Ele não é difícil, mas ele demora e é muito fácil você se confundir por conta
das coisas que você tem que fazer, da quantidade de coisas que você tem que fazer e às vezes de imaginar toda a situação do exercício. Tá? Novamente, se você quiser resolver, eu desenho um esboço aqui do que o exercício dá. Já dá um norte muito bom tendo esse esboço. É muito interessante quando vocês estão fazendo exercício de física, vocês desenharem tudo que puderem e anotarem todas as informações que o enunciado te dá. Você perde um pouquinho de tempo fazendo isso, mas te ajuda a organizar a sua cabeça para você não ficar resgatando depois dados que são confusos, né? Você confundir um dado com outro. Então esse exercício aqui é do ITA e ele fala o seguinte, ó: um automóvel faz a metade de seu percurso com velocidade média igual a 40 km por hora e o restante com velocidade média de 60 km por hora. Ele fala para determinar a velocidade média do carro no percurso total. O percurso total é de onde ele começou até onde ele terminou, tá? A gente dividiu em dois aqui porque ele fala que ele percorre metade de um jeito e a outra metade de outro, tá? É muito interessante você já fazer uma associação com essa metade. Quando ele te dá a metade do percurso, a gente entende que o ΔS, ou seja, tudo que ele percorreu, ΔS é a variação de espaço, ele fez metade de um jeito e metade de outro. Por isso que eu separei aqui, ó, ΔS sobre 2, porque é metade, tá? Eu estou dividindo o caminho nosso, o percurso total, em 2, tá? Pode ser X, pode ser Y, pode ser a letra que você quiser, mas como a gente está trabalhando com as equações de velocidade aqui, a gente vai trabalhar com o ΔS mesmo, tá? Então, se ele faz a primeira metade do percurso de um jeito e a metade de outro jeito, a gente tem algumas situações aqui que ele dá pra gente. Primeiro, ele vai ter um tempo aqui para percorrer essa primeira metade e do outro lado ele também vai ter um tempo para percorrer essa metade. Como que a gente vai saber qual é esse tempo? Tá? Primeiro, a gente vai ter que fazer o seguinte. Vamos fazer a primeira parte que a gente vai começar... Opa, passei aqui. A gente vai começar trabalhando, isolando os tempos. Tá? Quando a gente começar a isolar os tempos, a gente vai ter um norte das coisas que a gente vai poder fazer. Tá bom? Vamos lá. Quando a gente pega os nossos dados do exercício aqui, a gente tem o tempo da primeira parte e o tempo da segunda parte. Nessa nossa primeira parte aqui, nós vamos escrever a nossa equação, que a velocidade média é a razão do espaço percorrido, né, a variação do espaço percorrido, dividido pelo tempo que foi gasto para percorrer esse espaço. Sabendo que na primeira parte ele gastou, né, o espaço que ele percorreu foi metade, né, a gente tem que o nosso ΔS sobre 2. A gente não sabe o quanto que ele percorreu. A gente sabe que foi metade do percurso. Por isso que é interessante, eu falei para vocês que é interessante vocês anotarem esse metade do percurso. Porque ele é uma peça-chave para você resolver ele sem ter dor de cabeça, sem não ter grandes problemas. Existe uma outra maneira de resolver esse exercício, mas eu selecionei essa porque eu achei interessante para a gente trabalhar melhor o conceito, né? A gente pega aqui que a gente tem metade do nosso percurso, metade do nosso deslocamento, dividido por um tempo que ele gasta para percorrer esse espaço, né? Essa metade do percurso. A velocidade que ele dá pra gente nessa primeira metade é de 40 km por hora. Então a gente substituiu aqui, ó, colocou a velocidade no 40 e não mexeu em nada aqui depois. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai substituir e isolar, a gente vai isolar o nosso tempo aqui, vai trocar ele de lugar com o 40. Trocando ele de lugar com o 40, a gente deixa ele isoladinho aqui. Então a gente tem aqui que o nosso tempo 1 é a razão da metade do percurso, né, metade do trajeto percorrido, dividido pelo tempo, dividido pela velocidade aqui, tá? A gente vai fazer aqui, a gente pode fazer os extremos pelos meios para fazer essa divisão, né? Mas eu coloquei aqui que se você fizer o produto do inverso, né, o inverso dessa fração aqui do 40, também dá o mesmo resultado. É uma maneira de você fazer o barriguinha, barrigão, ou os extremos pelos meios. É a mesma coisa que eu estou fazendo aqui, tá? Então eu passei o meu ΔS e inverti o 40 aqui. Aí fica ΔS sobre 80. Legal. Não me deu um número físico, né? Não me deu um número... A gente está ainda em função do espaço. Não tem por que se preocupar, porque isso ainda é a primeira parte do exercício, tá? Deu que o nosso tempo aqui é uma razão entre o espaço dividido por 80. Legal.
O espaço é o mesmo, tá? É a nossa, não muda o espaço, ele não muda de... vai para outro espaço, enfim. O trajeto continua sendo o mesmo. Então a gente pega aqui na parte 2 do nosso trajeto. É a mesma coisa, a gente vai fazer a mesma coisa porque é metade também do percurso dividido pelo tempo e ele também vai ter uma velocidade 2. A gente faz a mesma situação de troca, isola o nosso tempo aqui, faz o barriguinha barrigão, faz os extremos pelos meios, ou o produto do inverso, que dá a mesma coisa. A gente chega numa outra razão, que o nosso tempo 2 aqui é uma razão entre o espaço percorrido dividido por 120. Agora, qual que é a velocidade total desse percurso? Aqui a gente é necessário tomar muito cuidado, porque a variação do trajeto nosso ainda é o ΔS, né? É o nosso espaço percorrido que a gente quer, que a gente tem aqui. Mas com respeito ao nosso tempo, a gente tem que somar essas duas variações, né? Ele gastou um tempo aqui e gastou um tempo aqui para percorrer. São tempos diferentes que ele gastou aqui, tá? Então eu vou ter que somar essa variação do primeiro trajeto, dessa primeira metade, e somar também essa variação da segunda metade do trajeto. Então, o total, a velocidade média total do nosso percurso vai ser o nosso trajeto, né, ou o nosso ΔS, dividido pelo tempo total. Tá? A gente faz a substituição aqui, ó, ΔS, dividido por ΔT1 mais ΔT2. Esse está um ponto de interrogação aqui, mas é o delta, tá? Lembrando que o delta é a nossa variação. Aqui, a gente vai fazer a substituição. Lembra que eu coloquei aqui, ó, que a gente substituiu lá no começo, na primeira parte, ΔT1 e ΔT2? Vamos substituir. A gente faz a substituição aqui embaixo, a gente tem que a velocidade média é igual a ΔS dividido pelo ΔS sobre 80 mais ΔS sobre 120. Legal, ó. Fazendo aqui o mínimo múltiplo comum de 80 e 120, dá 140. Desculpa, dá 240. Aí fazendo toda aquela relação de 240 dividido por 80 vezes o de baixo, ou 240 dividido pelo de baixo, e o resultado multiplica pelo de cima, a gente chega numa relação que dá ΔS sobre 5 ΔS dividido por 240. Se a gente pegar o 240 aqui e dividir por 80, a gente chega em 3. Tá? 240 dividido por 80 dá 3. 3 vezes ΔS dá 3 ΔS. Agora a outra parte aqui. 240 dividido por 2, desculpa, por 120 dá 2. 2 vezes ΔS dá 2 ΔS. 3 ΔS mais 2 ΔS, a gente chega em 5 ΔS. Foi isso que eu fiz aqui. Tá? A gente fez o mínimo múltiplo comum de 80 e 120, deu 240. 240 a gente dividiu por 80 e multiplicou por ΔS. E depois a gente fez 240 dividido por 120 e multiplicou por ΔS também. A soma desses dois aqui deu 5 ΔS. Legal? Agora, nessa outra parte aqui, a gente vai fazer a mesma coisa, barriguinha, barrigão. Ou o produto de um vezes o inverso do outro. Tá? É a mesma coisa, tá? Nesse caso aqui, a gente tem em comum o ΔS está dividindo com ΔS. Então, a gente pode cortar ele da nossa equação. A gente pode dividir um pelo outro. Então, no final, vai ficar que a nossa velocidade média vai ser... Aqui deu um 24, mas é 240, tá? Faltou um zero aqui. A gente tem que a nossa velocidade média vai ser 240 dividido por 5, que é o dobro e volta uma casa. Né? 240, o dobro de 240 é 48. Né? 240 é 480. Volta uma casa é 48. Então, a gente tem que a nossa velocidade aqui é 48 km por hora. Tá bom? Bom, pessoal, esse próximo exercício nosso aqui, ele é da UFF, de 2005. Ele é um exercício que eu considerei interessante porque ele trabalha bem com o cotidiano, né? Essa daqui, para quem não conhece, é a Ponte Rio-Niterói. O exercício fala bastante disso. E hoje em dia, em que a Unesp está trabalhando bastante com conceitos, né, envolvendo outras matérias e trabalhando com bastante coisa relacionada ao cotidiano, é interessante esse tipo de exercício que conta bastante sobre a cultura de um local ou envolvendo outras matérias. Nesse caso aqui, ele trabalha bastante com a relação dessa ponte. Então vamos dar uma lida aqui. Ele fala o seguinte, ó. Inaugurada em 1974, a ponte Presidente Costa e Silva, mais conhecida como Ponte Rio-Niterói, foi projetada para receber pouco mais de 50 mil veículos por dia. Hoje ela recebe cerca de 120 mil, de modo que na hora de maior movimento sempre ocorre grande congestionamento. Eu acredito que esse valor deve ter dobrado ou está muito maior do que
nessa época aqui, porque isso daqui é em 2005, né? Em 2005 a gente não tinha tantos carros circulando assim, até mesmo nas capitais do estado, né? Eu tenho um pensamento bem forte que esse número tenha dobrado. Mas enfim, ele fala assim, ó. Considere que um estudante do Rio, vindo para a UFF, percorre os primeiros 7 quilômetros da ponte com uma velocidade constante de 70 km por hora e gaste 20 minutos para atravessar os outros 6 quilômetros restantes. Supondo que na volta ele gaste 10 minutos para atravessar toda a ponte, é correto afirmar que a velocidade média na vinda e na velocidade média na volta são, em quilômetros por hora, respectivamente iguais a... Aí tem as alternativas aqui. Novamente, se você quiser fazer esse exercício, pausa agora, tenta dar uma rabiscada aqui e a gente já vai começar a resolver ele, tá bom? Pessoal, esse exercício aqui, ele tem a mesma pegada do exercício anterior, só que ele é menos denso que o exercício anterior, porque ele te dá muitos mais, ele te dá muitos dados. Então assim, ele te dá tempo, ele te dá o tamanho da ponte, se você pensar bem aqui, ele te dá o tamanho da ponte, que são 13 km, né? 7 km na primeira metade, na primeira parte, né? E 6 km na parte restante que ele faz aqui. Então ele te oferece muitos dados que você pode trabalhar e aí você não precisa se embananar todo com muitas letras, né? O pessoal às vezes se embanana bastante e se confunde com letras e aí acha que fica mais difícil por só ter letras e não ter muitos números, né? Nesse caso, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro a gente tem que descobrir o tempo, né? O tempo que ele gasta na primeira parte, para a gente entender quanto que ele gastou fazendo em 70 km por hora, né? Que é a primeira parte aqui. Ele fala que ele percorre com uma velocidade constante, né? Os primeiros 7 km da ponte, ele percorre com uma velocidade constante de 70 km por hora. Essa é a velocidade. Mas ele não deu tempo. Vamos ver quanto tempo ele gasta para percorrer esses 7 primeiros quilômetros, tá? Esses 7 primeiros quilômetros. Vamos lá. A velocidade a gente sabe que é uma razão entre o espaço percorrido, né? A variação do espaço, dividido pelo tempo, né? A variação do tempo. Aqui nesse caso, 70 é a nossa velocidade, 7 é o espaço que ele percorreu e o tempo é o que a gente quer saber. Eu vou isolar o tempo, ou seja, eu vou trocar ele de lugar com 70 aqui, né? Quem está passando multiplicando passa dividindo, eu vou trocar ele de lugar com 70 e aí vai ficar o nosso tempo que a gente quer saber, ΔT, lembrando que a variação é o espaço dividido pela velocidade aqui. Nesse caso a gente tem 7 dividido por 70. 7 dividido por 70, a gente tem que chega a ser 1/10. Se eu dividir aqui por 7 e aqui por 7, aqui fica 1 e aqui fica 10. 1/10 de hora. Lembrando que a gente está trabalhando com hora aqui, tá? Quilômetro. Se o nosso espaço está em quilômetro e nossa velocidade está em quilômetro por hora, o nosso tempo não vai ser dado em minutos e nem em segundos, vai ser dado em hora. Então esse 1/10 de hora é 1/10 de hora, não 1/10 de minuto, não 1/10 de segundo. O que seria 1/10 de hora? Se a gente pensar que uma hora tem 60 minutos, 1/10 dessa hora. Se a gente dividir 60 minutos por 10, a gente chega em 6 minutos. Percebe como que a fração se transforma em minutos fácil se você pensar dessa maneira? É muito mais fácil, vai ser muito mais tranquilo para você não se confundir nesse exercício. 1/10 de hora, então, são 6 minutos, tá? Legal, a gente descobriu quanto tempo ele gasta na primeira parte do percurso, né? Nos primeiros 7 quilômetros. Agora vamos ver quanto tempo ele gasta na segunda parte, né? Quanto tempo não, qual que é a velocidade dele? Porque aqui nesse caso ele já te deu outros dados. Na segunda parte, né, nos outros 6 km que ele percorre, ele fala que ele percorre 6 km, mas ele gasta 20 minutos. Tá? Nesse caso a gente vai descobrir a velocidade dele nessa parte do trajeto. Como que a gente vai fazer esse exercício? Mesma coisa, coloca nessa equação aqui da velocidade e vamos substituir nossos dados. Eu coloquei aqui por 20 minutos justamente para a gente fazer a mudança e converter esses 20 minutos em fração de hora. Da mesma forma que é esse 1/10, a gente vai transformar esses 20 minutos em fração de hora. Tá? 6 é o quilômetro que ele percorre, né? A distância que ele percorreu, 6 quilômetros, e 20 minutos é o tempo que ele gastou. 20 minutos, se a gente pensar em fração de horas, quantas vezes eu tenho que fazer 20 minutos para dar 60 minutos, né? Para dar uma hora? Se a gente pegar a primeira vez, ó, 20
mais 20 dá 40, mais 20 dá 60. Então eu preciso de 3 vezes 20 para dar 60 minutos. Então se a gente pensar que 20 é 1/3 de hora, né? É os 60 minutos dividido por 3, a gente já trabalhou com fração de hora. A gente já conseguiu transformar os nossos 20 minutos em fração de hora. É 1/3 de hora. 20 minutos é 1/3 de hora, tá? Aí fica mais tranquilo para a gente trabalhar aqui. É uma associação boa que, se a gente começar a trabalhar desse método, fica mais fácil para a gente resolver esses exercícios quando trabalham com horas. Se eles te dão alguma coisa em minutos, você já transforma em fração de hora. Se todo o resto do seu enunciado estiver trabalhando com quilômetro por hora, você converte em fração de hora. Então 20 minutos é 1/3 de 60. É 1/3 de 60. Tá? Porque 60 dividido por 3 dá 20. Tá? Por isso que acaba sendo 1/3. Então a gente tem aqui, eu isolei, nesse caso aqui, pessoal, eu confundi, mas é a velocidade, tá? Não é o ΔT, não. A nossa velocidade vai ser 6 dividido por 1/3. 6 dividido por 1/3, eu posso fazer barriguinha, barrigão, os extremos pelos meios, ou o produto de um vezes o inverso do outro. 6 vezes 3 dá 18 km por hora. Essa é a nossa velocidade. Ignorem esse tempo aqui, tá? Aqui é a velocidade. Então a gente sabe que a velocidade dos outros 6 km é de 18 km por hora. Olha como diminuiu a velocidade de uma quilometragem para outra, né? De um certo espaço, né? Que ele chega. A partir disso, a gente conclui que durante a ida, o nosso estudante ele gasta 26 minutos em 13 km de trajeto. E para a gente saber a velocidade média durante todo esse tempo, a gente tem que fazer o seguinte. Por que 26 minutos ele demora? Ó, se ele demora 6 minutos para a primeira metade, para os primeiros 7 km, e 20 minutos para os outros 6 km, só fazendo a soma de um por outro, dá 26 minutos. Como que a gente transforma 26 minutos em fração de hora? Esse daí é mais difícil. Nesse caso, a gente vai ter que somar as duas frações. Então, a gente tem que o tempo total, para saber a velocidade média do percurso todo, dos 13 km, e não metade, não de uma parte e a outra parte, igual ele fez aqui, para a gente saber a velocidade média no percurso todo, a gente tem que somar essas duas frações de hora. Então, a gente faz o seguinte, tem que é 1/10 mais 1/3. Fazendo a soma aqui, a gente tem que dar 13 sobre 30. O mínimo múltiplo comum entre 10 e 3 é 30. A gente pegando aqui, fazendo o produto entre eles, dá 10 e 30. 10 vezes 3 é 30. Fazendo a divisão, 30 dividido por 10 é 3. Multiplicando com 1 é 3. Então, isso fica 3. Mais 30 dividido por 3 é 10. Vezes 1 é 10. No final fica 3 mais 10, que dá 13. Por isso que fica 13 sobre 30 hora. Tá? Hora, a gente está trabalhando ainda em hora. Então, a velocidade na ida, a velocidade média de todo o percurso na ida vai ser o nosso ΔS dividido pelo tempo total. Então, a gente tem aqui que nossa velocidade média vai ser 13 dividido por 13 sobre 30. 13 é o nosso ΔS, sendo os 7 km da primeira parte e os 6 km da outra parte. 7 mais 6 dá 13. Dividido por 13 sobre 30, que é o nosso tempo, o tempo que ele gasta. Fazendo um pelo inverso do outro, ou barriguinha, barrigão, a gente consegue cancelar, cortar, né? Dividir o 13 por 13, que dá 1. E no final fica 30 dividido por 1, que vai dar 30. E essa é a nossa velocidade de ida no nosso percurso. De ida. Na volta é muito mais simples. Por quê? Ele fala que na volta ele faz o mesmo percurso, né? Os mesmos 13 quilômetros em 10 minutos. 10 minutos é 1/6 de hora. Tá? Porque 6 vezes 10 dá 60. Então, acaba sendo 1/6 de hora. Tá? Então, a gente consegue já trabalhar esses 10 minutos em fração de hora. A gente consegue ficar bem mais fácil pra gente. Então, na velocidade da volta aqui, faz a mesma situação, né? O ΔS dividido pelo ΔT. A gente tem que a velocidade média nossa vai ser 13 dividido por 1/6, que é o nosso tempo. É 1/6 de hora. 10 minutos é 1/6 de hora. A gente tem que a velocidade média nossa é 13 vezes 6. E no final, que a nossa velocidade média de volta é 78 km por hora, tá? Olhando as alternativas, a gente tem que a letra A, tá bom?